Ecos da Graça Podcast, segunda temporada. Aqui você encontra pregação, esperança e vida cristã. Toda segunda-feira no YouTube e Instagram. 40 dias no deserto, cara a cara com o diabo. A gente conhece bem a história da tentação de Jesus, né? Mas e se a principal lição que a gente sempre tirou dela estiver, na verdade, um pouco equivocada? Vamos mergulhar na mensagem por trás dessa batalha que é tão conhecida. Pois é, muita gente aprende a olhar para essa passagem como se fosse um manual de instruções, uma receita mesmo, sabe? Se Jesus usou certas palavras, é só a gente repetir e pronto, a tentação some. Quase como uma fórmula mágica para a vitória pessoal. Só que, e se essa ideia de receita for, na verdade, uma armadilha? A análise que a gente vai explorar hoje diz exatamente isso, que este texto não é uma receita de bolo, mas sim um alerta. E entender essa diferença, olha, muda tudo. O grande perigo de enxergar isso como uma fórmula é que a gente começa a achar que a vitória depende da nossa própria força. Que se a gente repetir as palavras certas com força de vontade, a gente se salva. Mas essa abordagem acaba perdendo a mensagem principal de vista. Então, aqui está a grande virada de chave. A história não é uma receita, é um mapa. O mapa que mostra pra gente os 3 grandes campos de batalha onde a tentação realmente acontece e, o que é mais importante, esse mapa aponta para a verdadeira solução. Vamos lá para o primeiro campo de batalha, que é o mais íntimo de todos, o nosso eu secreto. É aquela luta que acontece quando estamos a sós, sabe? Naqueles cantos escuros da nossa mente onde a gente acha que ninguém mais está vendo. Olha só a tática aqui. A sugestão é bem sutil. Transforma essas pedras em pão. Ninguém está olhando, mata sua fome. A resposta de Cristo não foi uma palavra mágica, foi uma decisão, uma escolha, focar num propósito muito maior, a vontade do Pai, em vez de ceder a um desejo imediato. E essa batalha do eu secreto, ela não ficou lá no passado não, ela aparece hoje de várias formas bem modernas. É só pensar, um pequeno desvio de verba, um clique escondido num site, são todas aquelas coisas que a gente faz quando acredita que ninguém vai descobrir. E aqui já vem o primeiro grande alerta. A ideia de que dá para vencer essa batalha contando só com a própria força é uma ilusão. Nesse campo de batalha particular do nosso eu secreto, a nossa força de vontade sozinha simplesmente não dá conta. Vamos agora para o segundo campo e ver como a coisa se desenrola. Por incrível que pareça, a próxima batalha acontece justamente dentro da nossa própria religiosidade, no palco da nossa fé pública. A tentação aqui muda de figura. Se joga do templo, faz um milagre espetacular. É o que a gente poderia chamar de ter um projeto pessoal para Deus. Usar a fé para fazer um show, para resolver uma dor passageira. Só que isso bate de frente com um propósito divino de Cristo, que era o caminho do sacrifício na cruz. O perigo é que fica bem claro, né? A fé pode acabar sendo distorcida. Em vez de ser sobre uma transformação de dentro para fora, ela vira uma ferramenta para ganhar aplausos ou um atalho para resolver problemas. E aí a gente esquece do propósito real dela, que é muito maior. E chegamos ao terceiro e último campo de batalha, o mundo. E aqui, a principal arma usada contra a gente é a mais antiga de todas, a mentira. A oferta aqui parece grandiosa. Todos os reinos do mundo. Um atalho para o poder, pulando toda a parte do sofrimento. Só que era uma mentira. Era uma promessa de algo que o tentador não tinha poder para dar. E a escolha de Cristo foi o caminho oposto. Ele escolheu o sacrifício, o caminho mais difícil, porque era o único que realmente levava a honrar o Pai. E essa tática, claro, não parou no deserto. O mundo de hoje bombardeia a gente com as mesmas mentiras, só que com uma roupa nova. Faça o que quiser, o seu único propósito é ser feliz. Todas essas ideias levam a gente a focar no prazer de agora e nos distraem de um propósito eterno. Ok? Então nós mapeamos os 3 campos de batalha. Mas afinal, qual é a solução? É aqui que a perspectiva muda completamente. O foco sai das nossas batalhas e vai para a vitória dele. E aqui está a chave de tudo. Essa história não é um modelo de ação em que exige nossa força, nossa perfeição. Pelo contrário, ela é uma promessa de companhia. Ela não exige a nossa vitória, ela oferece a vitória dele. E o mais importante de tudo, ela oferece perdão para quando a gente inevitavelmente falhar. Então, o ponto crucial é este. O poder desse relato não está em mostrar como nós podemos ser fortes, mas em revelar o que Cristo fez pela gente. A vitória dele não é um padrão que a gente precisa alcançar, mas um presente que a gente pode receber.
A mensagem por trás dessa ideia é de um consolo imenso. Mesmo no meio das falhas, das quedas, a promessa continua de pé. Não é sobre alcançar a perfeição, mas sobre receber o perdão e a redenção por meio de algo que já foi feito. E isso nos deixa com uma reflexão final. E se a luta contra a tentação não for, no fundo, um teste da nossa força? E se for, na verdade, um convite constante para a gente confiar na companhia e na vitória daquele que já venceu todas as batalhas por nós? Quando tudo parece demais, há uma voz que nos chama para perto. Aquiete-se e ouça o eco da graça.